Achei. Achou? Uhum. Ai, Tá gravando maravilha. já. Tá Uhum. ótimo. Então vamos lá, né, Lico? Deixa eu só liberar. Deixa eu ver só uma coisa. E eu estou entrando pelo computador, viu? Tá. Uhum. Participantes. Hum. Se eu colocar aqui para compartilhar a tela, eu consigo. Cadê? Vários. Tcharam. Compartilhar. Eu vou colocar para compartilhar. Você pode liberar, por favor, Sim, Daniel? eu vou liberando Peraí, eu só. só vou. Pode deixar. Tá liberando? Eu coloquei para compartilhar, então. Tá. Obrigada. Nada. Vou liberar aqui. Tá. Agora já. Recording in progress. Pegar uma água rapidinho. Aqui. Boa tarde para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira. Emoriou, emoriou. Lara Exu. Tamo juntos, viu, galera? Bem-vindos, bem-vindas todos, todas que aqui estão. Eu sou Lico, Lico Turli. Vocês já me conhecem, então não preciso fazer minha descrição. A gente está chegando ao fim desse nosso curso de extensão. A gente está conversando sobre teatro negro, teatro do oprimido, psicodramica e psicodrama como práticas, né, de intervenção para uma educação descolonizadora e antirracista. Esse tema, esse título, ele foi gerado pelo psicólogo Daniel Russo. A gente conversou bastante e entendeu que seria ótimo se a gente conseguisse ouvir pessoas dessas áreas e trouxemos aqui para vocês psicodramatistas, psicólogas, pessoas do teatro negro, do teatro do oprimido e hoje o próprio Daniel, que é psicólogo e psicodramatista também e mestrando da Célia Helena, vai falar um pouco para vocês como desenvolveu, como desenvolve essa articulação entre esses três grandes campos, né, de estudo. Então, quero agradecer bastante pela Pele Negra, a Escola de Teatros Pretos aqui de Salvador, e agora também do Centro de Teatro do Oprimido da Bahia. Passando a bola aqui, Sol, quer falar alguma coisa pelo Vamos lá, Leabi? vou falar rapidamente. Feliz com esse encontro, mais um encontro, né? Como o Lico já colocou, estamos chegando ao fim, mas com muitas trocas em nome do Célia Helena, agradecendo a presença de todos e vamos aproveitar esse encontro. Eu vou tirar aqui a tela e vou passar para o Daniel. Tá bem. Oi, pessoal, boa tarde. Mais um encontro.
Vou compartilhar a tela com vocês, que hoje eu vou falar um pouco, né? Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo com o psicodrama, com a grupoterapia, que foi uma técnica muito utilizada por Guerreiro Ramos, no Teatro Experimental do Negro, para trabalhar, né, as questões étnico-raciais. Vamos falar também um pouco sobre sociodrama, que é também um dos métodos, né, de Jacob Levi Moreno, e que foi definido por Guerreiro Ramos como um método de eliminação de estereotipias, né? Então, Guerreiro Ramos acreditava que através do sociodrama poderíamos desconstruir os papéis sociais racistas, né? Ele acreditava que nós aprendemos comportamentos e assim que aprendemos, nós vamos reproduzindo esses comportamentos na sociedade. Então, se somos capazes de aprender comportamentos opressores, ele acreditava também que era possível gerar essa aprendizagem de comportamentos mais saudáveis, adaptativos, antirracistas, né? Então, vamos falar um pouco sobre esses métodos hoje. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, né, falando sobre esse trabalho, é algo que eu gosto muito e é um tema também que eu estou pesquisando, né, no mestrado. Deixa eu sair aqui. Vou colocar para compartilhar, vocês me falam se vocês estão conseguindo visualizar. Colocar em tela cheia. Então, ok. Tá. Então, o título da aula de hoje é Grupoterapia como prática de intervenção antirracista. Essa imagem aqui que eu coloquei é uma imagem que foi é, feita lá no Teatro Experimental do Negro, né? Para quem não sabe, o Teatro Experimental do Negro foi um movimento aí muito importante, criado, né, e fundado aqui no Rio de Janeiro, e foi no Teatro Experimental do Negro que se ouviu falar pela primeira vez sobre psicodrama, né? Ali no final da década de 1940, e Guerreiro Ramos foi aí o pioneiro, né? Foi o responsável por trazer o psicodrama para o Brasil. E o psicodrama, na visão de Guerreiro Ramos, era um dos métodos, né, de eliminação das conservas racistas. Conserva é um termo que nós falamos muito no psicodrama, né? Conservas culturais. E o que são as conservas culturais no psicodrama? As conservas culturais é um conjunto de ideias, um conjunto de comportamentos, pensamentos que nós vamos aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento, né? A partir da cultura, a partir da sociedade, a partir dos vínculos relacionais, né? E muitas vezes essas conservas elas são repetitivas e elas são cristalizadas, né? E aí Ramos falava que era necessário que pudéssemos quebrar essas conservas porque tudo que nós estávamos reproduzindo era uma repetição daquilo que já havia sido colocado, né? Então ele dizia que precisávamos criar coisas novas, que precisávamos criar comportamentos novos e não repetir, né, comportamentos dos mortos, que é o que ele falava, ou melhor, que é o que ele fala, né, no artigo Uma Experiência de Grupoterapia, que foi o primeiro artigo lançado pelo jornal Quilombo, em 1949.
E aí ele fala dessa importância, né, de quebrarmos essas conservas, e de construirmos coisas novas, né? E essa conserva cultural é apresentada por Guerreiro Ramos como um déficit de espontaneidade. Então ele dizia que o comportamento racista, né, que o sujeito reproduz é um déficit de espontaneidade, porque ele está reproduzindo um comportamento repetitivo, um comportamento que foi introduzido, né, e que esse sujeito acabou absorvendo esse comportamento e por ter absorvido esse comportamento, ele acaba reproduzindo, né, na sociedade. Então ele dizia que era necessário quebrar essas conservas culturais a fim de gerar uma cultura da espontaneidade, né? Ou seja, ele falava da importância do sujeito identificar essas conservas, reconhecer essas conservas e, a partir daí, identificar, né, as suas próprias narrativas, né, e não reproduzir narrativas que foram ali, enfim, introduzidas, né, que foram ali implementadas, é, enfim, sem uma consciência, né? Onde o sujeito simplesmente reproduziu, né, sem trazer um questionamento do porquê está reproduzindo aquele comportamento. Então, Ramos ele falava dessa importância, né, de ter essa conscientização, dessas conservas. E aí não tem como a gente falar da grupoterapia sem antes falarmos de Abdias do Nascimento, né? Porque a grupoterapia só foi possível por conta, do Abdias, né? Por conta da criação do Teatro Experimental do Negro. Estou aceitando aqui algumas pessoas que entraram. Acho que foi. Tá linda acordada. Ou, eu tenho que ser nós. Ninguém quer ficar, ninguém tem dó de ficar. Então, quem foi Abdias, né? Abdias nasceu aí no dia 14 de março de 1914. Ele nasceu um ano antes de Guerreiro Ramos, né? Abdias nasceu em Franca, São Paulo, e ele se formou em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e obteve aí o doutorado honorário, né, pela Universidade de Nova York. Foi ele o responsável, né, pela fundação do Teatro Experimental do Negro. Foi ele o percursor, né, de toda essa obra aí do teatro, negro, né, do psicodrama no Brasil, com a ajuda, né, e com o suporte aí de Alberto Guerreiro Ramos. Então ele atuou como deputado e senador, né, foi o fundador aí do IPEAFRO, que é uma instituição, né, de pesquisa, que atua aqui no Rio de Janeiro e que hoje é dirigida, né, a instituição é dirigida pela Elisa, né, que é a viúva de Abdias do Nascimento, e ele faleceu em maio, né, de 2011, no dia 23 de maio de 2011. E a ideia, né, de Abdias com o Teatro Experimental do Negro era criar um espaço político, né, e ao mesmo tempo artístico. Então tinha essa visão politizada, né, no sentido de proporcionar um espaço para que as pessoas negras pudessem se enxergar como pessoas negras, né, e um espaço também que foi criado para confrontar aquela época, né? Porque não existiam pessoas pretas, pessoas negras no palco. Portanto, que Abdias, quando ele resolveu criar o Teatro Experimental do Negro, foi a partir de uma inquietação, que foi iniciada ali no Peru, né? Quando ele viajou para Lima, onde ele assistiu aquela peça, O Imperador Jones,
E o protagonista da peça era uma pessoa branca pintada de preto. E ele ficou completamente indignado com aquilo, voltou para o Brasil, né, com essa inquietação. E a partir dessa inquietação, ele fundou então o Teatro Experimental do Negro, trazendo esse objetivo, né, de valorizar narrativas negras. Portanto, que Ruth de Souza, né, foi aí uma atriz que participou do TEM e ela foi a primeira mulher preta a subir num palco, né, que foi aqui no Teatro Municipal, do Rio de Janeiro, né? Então ela protagonizou esse momento, né, sendo a primeira mulher negra, a primeira atriz negra a estar nesse lugar, né, no palco do Teatro Municipal. E o objetivo de Abdias era esse: proporcionar um espaço para que esses corpos pudessem se enxergar, para que esses corpos pudessem se instrumentalizar, né, para lutar contra o racismo, para que esses corpos pudessem assumir o palco da sociedade. E não era um trabalho apenas cênico, né, através de produções teatrais, era um trabalho educativo também. Então, o TEM formava pessoas, alfabetizava pessoas, né, pessoas de todas as classes sociais, né? Então, tinham empregadas domésticas que faziam parte do TEM, tinham operários, né? Atrizes, atores. Então, o TEM exerceu, né, esse papel aí de potencializar esses corpos e também de instrumentalizar esses corpos, né? E aí agora a gente vai falar sobre Alberto Guerreiro Ramos. Como eu disse, Alberto Guerreiro Ramos ele foi o pioneiro, né, do psicodrama brasileiro. No psicodrama, por muitos anos, foi fortalecida a ideia de que o psicodrama brasileiro tinha iniciado através de um cara branco, na década de 70. E essa história ela não é verídica, né? Foi através de Maria Célia Malaquias, que é uma psicóloga, psicodramatista, psicoterapeuta, professora, que a história de Alberto Guerreiro Ramos com o psicodrama brasileiro foi resgatada. Então ela começou a estudar, né, sobre Guerreiro Ramos, sobre o teatro experimental do negro. Ela foi até Harvard, né, e lá ela encontrou uma pasta de Jacob Levi Moreno, e nessa pasta tinha uma carta que Alberto Guerreiro Ramos escreveu para Jacob Levi Moreno, o criador do psicodrama, recomendando o psicodrama para trabalhar as questões étnico-raciais, né? E essa carta ela foi escrita, se eu não me engano, na década de 50, né? Em 1950. E ela começou a resgatar essa história, né? Inclusive, em 2020, ela lançou um livro, Psicodrama em Relações Étnico-Raciais, onde o primeiro capítulo foi escrito pela Elisa Nascimento, que é a viúva, né, de Abdias do Nascimento, onde ela fala sobre o teatro experimental do negro, onde ela fala sobre o contato de Abdias com Alberto Guerreiro Ramos, né, onde ela fala sobre a grupoterapia, que é um dos instrumentos que eu utilizo, né, nos meus trabalhos. E, e tem outros capítulos também, né, nesse livro, como Teoria e Prática do Psicodrama, que foi escrito pelo próprio Alberto Guerreiro Ramos. Na verdade, esse texto ele foi escrito em 1950, e o que Maria Célia Malaquias fez foi republicar no livro, né? Tem o Teoria e Prática do Sociodrama. Para quem não sabe, sociodrama é um método,
né, que foi criado por Jacob Levi Moreno, onde através desse método nós vamos trabalhar com o grupo, né? E já para Guerreiro Ramos, o sociodrama é um método de eliminação de estereotipias. Então ele dizia que através do sociodrama a gente pode trabalhar, né, a eliminação dessas conservas culturais que eu falei logo no início, né? Então ele dizia que através da inversão de papéis, que é uma técnica do psicodrama, seria possível facilitar essa visão é, desconstruída, né? Essa visão enxergando o outro em sua totalidade, em sua essência, né? Então ele dizia que o sociodrama era um método de eliminação dos estereótipos, das visões estereotipadas que acabavam sendo projetadas, né, sobre os corpos pretos, né, sobre os corpos negros. Então ele dizia que o sociodrama era um dos métodos de eliminação dessas visões estereotipadas, né? E o psicodrama já é um método terapêutico, onde nós vamos trabalhar mais com um viés terapêutico, né? Nós vamos fazer a utilização aí de algumas técnicas do próprio teatro. Então, o Moreno, né, ele bebeu muito do teatro. Então, nós vamos utilizar várias técnicas do teatro, a própria dramatização, inversão de papéis, o solilóquio, né, que é muito utilizado nas peças teatrais. Nós vamos utilizar também a técnica do duplo. A técnica do duplo, para quem não conhece, é quando o diretor fala pelo protagonista, né? Então, nós estamos ali vivenciando uma cena e o diretor acaba percebendo que o protagonista não consegue expressar aquilo que ele gostaria. Então, a partir dessa percepção, o diretor fala pelo protagonista, né? Essa é a técnica do duplo. É falar aquilo que o protagonista não consegue por alguma questão, né? E aí o diretor assume, então, essa fala, né? Exercendo o duplo do protagonista. Tem algumas mensagens aqui. Ah, tá. Achei que tinha alguma pergunta aqui. Perfeito. E aí, pessoal, a grupoterapia, ela foi uma técnica pensada por Guerreiro Ramos, onde ele utilizava recursos do sociodrama e do psicodrama, portanto que ele fala, né, que a grupoterapia é uma técnica similar à técnica do psicodrama e do sociodrama. E esses três métodos, né, tanto a grupoterapia, quanto o psicodrama, quanto o sociodrama, são métodos que foram enxergados por Guerreiro Ramos como métodos de intervenção antirracista, né? Métodos de práticas antirracistas. E aí ele dizia, né, que através da dramatização seria possível eliminar essas conservas que pessoas negras também carregavam por conta de tudo o que foi aprendido, né, ao longo do seu desenvolvimento. Então, falas como: ah, o meu cabelo é duro, né? Não gosto do meu cabelo porque ele é duro. Não gosto da minha cor, né? Então, ele dizia que essas falas eram falas que faziam parte dessa conserva cultural, né? Porque foi dessa forma que esse corpo aprendeu. Então, ao longo do seu desenvolvimento, esse corpo acabou carregando essas ideias, né, estereotipadas e opressoras, né? Então ele dizia que o palco grupoterápico
o palco sociodramático, psicodramático, era um palco onde esse corpo poderia eliminar de sua subjetividade essas conservas. E a partir dessa eliminação, esse corpo poderia assumir sua própria perspectiva, né? Não uma perspectiva influenciada por essa visão colonizada, né? Por essa visão colonial, mas suas próprias perspectivas, né? Com a sua própria visão, tendo essa autonomia. E aí isso vai fazer um link bem significativo com o que Neuza Santos Souza falava, né? Da necessidade desse corpo negro é, encontrar essa autonomia para tornar-se negro, né? Então isso Guerreiro Ramos já articulava na década de 40, né? E ele dizia também que esse espaço, né, esse palco, poderia ser um espaço também para pessoas não negras, né? Portanto, que o meu trabalho com a grupoterapia não é um trabalho voltado para pessoas negras, né? É um trabalho voltado para pessoas brancas. Então, eu trabalho com a grupoterapia com pessoas brancas, né? Porque eu entendo que o racismo é devastador, né? Eu, como pessoa preta, né, como uma pessoa preta da pele retinta, eu entendo o que é o racismo, vivo o racismo diariamente, e eu penso que já passou da hora da gente falar sobre como combater isso, né? É importante falarmos dos impactos que o racismo provoca. Sim, o racismo é adoecedor e provoca várias questões emocionais, né? Eu, como psicólogo, como profissional da psicologia, atendendo pessoas pretas, isso é constante na minha clínica, né? Mas eu penso que eu preciso trazer instrumentos, né? Eu preciso trazer ferramentas para que a gente possa combater isso. Não só combater, mas ferramentas também para que essas pessoas identifiquem os seus próprios preconceitos. E a partir dessa identificação, a gente possa elaborar no palco psicodramático, no palco grupoterápico, formas de como colaborar, né, com a luta antirracista. E aí, avançando, nós vamos falar do aquecimento racial. Não estou conseguindo ver a hora aqui. O celular tá longe. Alguém poderia me informar as horas, por favor? Só para eu cronometrar aqui. 5h26, tá? Tem 5h26 agora. Ah, tá. Obrigado, Já tem Sol. tempo. 5h27 já. Já. Tá, tá, obrigado. Que eu começo a falar sobre esse trabalho e aí me empolgo. Mas vamos lá. O aquecimento racial é um termo que eu comecei a pensar através de um trabalho que eu escrevi. Eu sou psicodramatista, né? Sou psicólogo, sou psicodramatista, trabalho também com a terapia cognitivo-comportamental, né? E no psicodrama nós temos três níveis, né? Tem o nível um, que é quando você se forma como psicodramatista, e aí você pode obter dois títulos, né? Psicodramatista psicoterápico, né? Com foco no psicoterápico, e aí esse foco já é mais relacionado, já é mais voltado, né? Na verdade, para médicos e psicólogos, psicólogas, né? E tem o socioeducacional, que aí já é voltado para todos os profissionais, né? Voltado para qualquer área de formação,
para profissionais que trabalham com grupos, para profissionais que trabalham com RH, em instituições, escolas, enfim. E aí, nesse nível um você se forma para ser psicodramatista. No nível 2 você se forma para ser psicodramatista didata, né? Então, é uma formação para te capacitar para dar aulas de psicodrama para estudantes do nível um, né? E tem o último nível, que é o psicodramatista nível 3, que é o título de psicodramatista didata supervisor. Que aí, com esse título, além de conseguir dar aula para os níveis um e 2, você consegue também orientar monografias, né? Que são do nível um, né? Para você obter o título do nível um, você precisa fazer uma monografia. E você pode também supervisionar casos clínicos, trabalhos grupais, enfim. E aí, no meu nível um eu precisei escrever a monografia. Eu escrevi sobre um caso clínico de um paciente preto que eu atendia. E através desse trabalho, eu comecei a pensar no aquecimento racial, né? E aí, o que que seria esse aquecimento racial? Moreno ele vai falar da necessidade dos sujeitos, né, das pessoas se familiarizarem com o verdadeiro sofrimento de uma pessoa negra, né? E ele fala de uma familiarização não apenas nesse aspecto intelectual, né, de conscientização intelectual. Ele fala em uma familiarização onde as pessoas possam, de fato, trazer ações concretas, né, contra o preconceito racial. E aí essa ideia, né, das pessoas se familiarizarem com o verdadeiro sofrimento de uma pessoa preta surgiu através de um trabalho que ele realizou em uma universidade nos Estados Unidos, com os estudantes, né, foram cerca de cento e poucos estudantes, e dentro, né, ali naquela multidão, tinham duas pessoas negras, que eram um casal, né? E aí essas pessoas elas foram para o palco e ali ele pôde trabalhar, né, através da dramatização com esse casal. E a partir desse trabalho ele identificou a necessidade das pessoas se familiarizarem com o sofrimento que o racismo causa. Esse trabalho foi realizado em 1945, tá? Então, já, né, nesse período, ele começou a pensar sobre essa questão, né? E, e aí ele fala, né, que essa percepção, ela precisa surgir com uma ação, né? É uma percepção que traz a ação. Eu percebo, mas eu logo posso intervir, né? Então ele traz essa necessidade de agirmos através dos movimentos, não só estudarmos sobre essa temática, mas também de introduzirmos, né, ações que possam enfraquecer o racismo. E aí eu classifico, né, o aquecimento racial a partir de dois vieses, né? Temos esse aquecimento racial que vai trabalhar muito com esse objetivo, né, de proporcionar esse reconhecimento, né, e de proporcionar essa ação com pessoas brancas, né? Então, é um aquecimento que vai trabalhar mais com pessoas brancas, a fim de provocar essa conscientização e a fim também de pensarmos, né, em ações concretas contra o racismo.
com a ideia de identificarmos essas conservas culturais, né, que eu falei logo no início. E o outro viés do aquecimento racial é algo já mais voltado para o corpo negro. Então, eu falo mais sobre isso no artigo, no primeiro artigo que eu escrevi no mestrado, né, como uma atividade, né, do mestrado. Então, esse foi o primeiro artigo que eu escrevi, onde eu falo um pouco mais sobre esse aquecimento racial a partir da perspectiva de Neuza Santos Souza, a partir da perspectiva de Alberto Guerreiro Ramos, é, de Jacob Levi Moreno, né? Então, esse aquecimento voltado para narrativas negras é um aquecimento que traz essa ideia de proporcionar essa autonomia para que esse corpo possa se tornar negro, né? Para que essa pessoa possa se tornar negra. Então, nós vamos trabalhar, né, todas essas conservas que foram absorvidas em relação à sua imagem, em relação ao seu cabelo, né? E a partir disso, a gente passa a introduzir ferramentas que possam proporcionar essa catarse, né? Então, o aquecimento racial voltado para corpos pretos é uma proposta mais terapêutica, para que esse corpo visualize essa autonomia, né? No sentido de entender que esse corpo pode vivenciar essa identidade negra, né? A partir das suas próprias perspectivas, né? Das suas próprias narrativas. E aí algo interessante que Jacob Levi Moreno fala sobre a necessidade, né, das pessoas se familiarizarem com o sofrimento de uma pessoa negra, que é o seguinte, ele fala, o que esse público necessita é ficar mais familiarizado com o verdadeiro papel vital de uma família negra, não só intelectualmente, não só como vizinhos, mas também num sentido psicodramático, vivendo e elaborando conjuntamente neste palco. Esse trecho está no livro Psicodrama, né, um livro que foi lançado em 1975. É um livro preto onde nós classificamos como a Bíblia do psicodrama, né? É um livro bem grosso, né? Bem extenso, com várias páginas, onde Moreno, né, consegue destrinchar bem, né, o método psicodramático. E aí, nesse próximo slide, já falei, né, um pouco da grupoterapia. Tem aqui algumas fotos, né, de algumas pessoas que fizeram parte do TEM. E aí é importante enfatizarmos que, a princípio, a ideia do TEM era proporcionar esse espaço, né, educativo, esse espaço onde pessoas negras pudessem se reconhecer, né, como pessoas pretas. E aí, com a chegada de Alberto Guerreiro Ramos, o TEM começou a ser pensado como um espaço terapêutico também, né? Então, através de Alberto Guerreiro Ramos, iniciou ali, né, os seminários grupoterápicos, que foi uma extensão do Instituto Nacional do Negro, né, com a ideia de continuar com os trabalhos cênicos e com os trabalhos terapêuticos. Eles começaram a pensar nos seminários grupoterápicos. Então, eu trago aqui que os seminários de grupoterapia iniciaram no Instituto Nacional do Negro, uma iniciativa fundada em 1950 por Alberto Guerreiro Ramos, como uma extensão do Teatro Experimental do Negro. É, e aí eu trago que a grupoterapia é uma técnica social que utiliza os recursos do psicodrama e do sociodrama
E por meio das técnicas psicodramáticas, a grupoterapia, ela possibilita ao sujeito preto confrontar seus medos e ressentimentos, resultando na superação dos estereótipos projetados sobre seus corpos e na eliminação das visões autodepreciativas. Então, isso está lá no artigo Uma Experiência de Grupoterapia, que foi escrito por Alberto Guerreiro Ramos, onde ele fala que a grupoterapia é uma técnica de expurgação, né? Ele utiliza essa palavra, expurgação, uma técnica de expurgação das conservas culturais, né? Deixa eu passar aqui. E aí eu trago um relato também, pessoal, da atriz Ruth de Souza. Esse relato está no artigo que foi lançado pela Fundação Getúlio Vargas em 2015, pela revista, né, da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio. Então, o que que a Ruth de Souza fala? Ela diz o seguinte: minha mãe era do interior, ela era Dona Laíde, dona de um pedaço de terra, uma senhora respeitada. E quando nós viemos para o Rio, ela tornou-se lavadeira. Nós éramos a filha da lavadeira, a Laíde a lavadeira. Eu me lembro disso. Depois eu comecei a chorar durante a experiência grupoterápica, sob a orientação de Guerreiro Ramos, porque foi quando eu descobri que eu era pobre. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tornei-me negra. Eu não sabia que eu era negra. Sabe, quando criança não presta atenção? E eu lembro disso, que a descoberta de ser negra foi aqui no Rio de Janeiro, a descoberta das diferenças de classes que eu não entendia. Fui crescendo e não entendendo muito bem por que é que você me trata diferente se eu sou gente igual a você. Então, esse relato está nesse artigo, foi uma entrevista que fizeram com a atriz Ruth de Souza, onde ela fala sobre essa experiência com a grupoterapia, né, vivenciada lá no Teatro Experimental do Negro, sob direção de Guerreiro Ramos, né? Então ela traz aí um momento marcante, né, de dor, mas um momento também de reconhecimento da sua identidade étnica, né, onde através dessa vivência ela pôde experimentar, né, esse reconhecimento da sua identidade como mulher negra, né? Já finalizei, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês as referências que eu utilizei. Então, a primeira referência é o artigo onde tem esse relato, né, da Ruth de Souza. Depois eu posso pedir Jamile para enviar esses artigos, tá, para vocês. Onde ele fala isso, esse primeiro artigo fala sobre a trajetória, né, de Guerreiro Ramos, desde o seu início, né, na política até o seu falecimento. Então, fala sobre a experiência dele no Teatro Experimental do Negro, a experiência dele com psicodrama, sociodrama, grupoterapia. Coloquei também o livro da Maria Célia Malaquias, que traz esse resgate também, né, de Alberto Guerreiro Ramos, e o trabalho com psicodrama. Tem o livro de Jacob Levi Moreno, que é o Psicodrama, né, que foi lançado em 1975. E eu coloquei aqui também um artigo meu que foi publicado no ano passado pela Revista Brasileira de Psicodrama, onde eu falo um pouco sobre o aquecimento racial, trazendo esse viés do trabalho com pessoas brancas, tá? Esse artigo que eu fiz para o mestrado, eu preciso fazer algumas correções, né? Porque passou aí por uma avaliação. Então eu preciso fazer algumas correções e eu pretendo publicá-lo, né? E aí assim que publicar esse artigo, eu posso também compartilhar com vocês.
Mas esse aqui, a aplicação da grupoterapia como prática de intervenção antirracista, é um relato de experiência, um trabalho que eu realizei aqui no Rio de Janeiro, em 2023, em uma universidade na zona sul do Rio, onde eu realizei esse trabalho, né, enfim, com a grupoterapia, trazendo essa ideia, né, de pensarmos em intervenções antirracistas. Foi um trabalho bem legal. E aí eu falo um pouco sobre esse trabalho nesse artigo. Então, eu posso enviar para vocês depois, para vocês lerem com calma, enfim. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Vou tirar aqui o compartilhamento. Ah, importante. Esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo no mestrado também, tá? Então, o meu objetivo no mestrado é trabalhar com o roleplay, que é uma técnica muito utilizada no psicodrama, né, que é o treinamento de papéis. E eu quero introduzir o roleplay como uma técnica para treinar papéis sociais antirracistas. Então, o meu produto final do mestrado vai ser um livro, né, onde eu vou falar não só sobre psicodrama, mas sobre o teatro experimental do negro, sobre o teatro do oprimido, né? E a ideia desse livro é trazer alguns jogos dramáticos que eu fui desenvolvendo, né, ao longo do meu trabalho com essa temática, e muito influenciado também por alguns pensadores, né, como o próprio Nelson Mandela, quando ele fala, né, que as pessoas não nascem racistas, né, elas aprendem a ser racistas. Influenciado também por Alberto Guerreiro Ramos, quando ele fala que o comportamento não é inato, o comportamento é um conjunto de coisas que são aprendidas, né? E aí eu trago alguns jogos a partir dessas perspectivas, colocando as pessoas para experimentarem esse aquecimento. Eu acho que é algo muito importante também que eu não falei é como esse trabalho é realizado na prática, né, do aquecimento racial. Acho legal falarmos um pouquinho. Que horas são, Sol? Pode me informar, por favor? Temos 14 minutinhos. Ah, legal. 17h46. Tá, eu vou levar menos de 5 minutos, tá, para falar. Bem rápido. Como é que acontece o aquecimento racial na prática, pessoal? No psicodrama, nós temos três etapas, né? A sessão psicodramática, ela é desenvolvida a partir de três etapas. Então, a primeira etapa é o aquecimento, que, de acordo com Rosa Cooker, que é uma psicodramatista muito conhecida, no movimento, o aquecimento é a parte inicial de uma sessão de psicodrama para trazer a atenção do paciente para o aqui e agora, né? Então é um preparo que é realizado, né, com o paciente para o que está por vir. Então é um preparo para a dramatização, porque a dramatização é a segunda etapa de uma sessão psicodramática, né? Então o aquecimento ele envolve falas, envolve exercícios de respiração, isso para uma sessão de psicoterapia, né? Já para uma sessão grupal, uma sessão com uma temática, né? Com a temática racial, por exemplo, esses aquecimentos eles já são mais voltados para essa conscientização, né? Já tem o objetivo de fazer com que essa pessoa entre em contato com a temática racial. Então ali eu acabo introduzindo alguns jogos, pedindo às pessoas para se olharem, só que são olhares, como é que eu posso dizer?
são olhares que eu estabeleço a forma com que elas irão se olhar, né? Então eu peço para que elas pratiquem o olhar discriminatório. E aí, enquanto a pessoa, né, ocupa esse papel de olhar para o outro com um olhar discriminatório, essa pessoa que está sendo observada, eu vou pedindo para que ela é, perceba quais são as sensações que vão surgindo a partir desse momento em que ela é observada de uma forma discriminatória. E aí a gente vai invertendo, né? No primeiro momento, aquele que exerceu o papel com o olhar discriminatório, no segundo momento, ele vai ser a pessoa que é observada, né? Então, esse é um dos jogos, né, que eu acabo introduzindo nesse momento do aquecimento. No momento da dramatização, são reproduzidas, né, representadas cenas da vida cotidiana. Então, eu levo algumas matérias, né, de pessoas que vivenciaram o racismo. E a partir da apresentação dessas matérias, eu peço então para que as pessoas possam dramatizar as cenas. E a partir dessas dramatizações, o público, a plateia, é incentivada a intervir, né? A trazer ações, enfim, que possam intervir, né, naquela situação. E a última etapa é o compartilhamento, onde a gente discute como foi a vivência, né, quais foram as sensações que foram surgindo. E essa última etapa do psicodrama, que é o compartilhamento, é um momento para que a pessoa fale sobre ela, né? Então eu não falo sobre o outro, mas sim sobre mim, sobre o que essa vivência causou em mim, sobre o que essa vivência despertou em mim, tá? Então, é dessa forma que acontece o trabalho com aquecimento racial, tá? É isso. Ótimo, Daniel. É, onde é que essas etapas do psicodrama da grupo terapia estão? Qual livro? Joia, então, as etapas do psicodrama tem no livro do Moreno, esse que eu apresentei, Uhum, mas tem outros também, vários artigos também. Agora, sobre aquecimento racial, vocês só irão encontrar no meu artigo, porque foi algo que eu pensei, uhum. tá? Pergunto por que a gente aqui, né, nesse nosso curso de extensão, coloca o teatro do oprimido junto com o teatro negro e com o psicodrama e o teatro fórum, por isso até que você coloca o teatro do oprimido, né? Tem muitas aproximações em uma sessão, digamos, de teatro fórum, tem inclusive o aquecimento ideológico, né? Que introduz o público ao tema. Por exemplo, o pregador, que a gente falou aqui também, a pessoa que vai fazer a função do Coringa, ela vai trazer temas, fatos, pessoas que seriam relacionadas com o espetáculo. Dando um exemplo direto, quando estreou no ano passado, do Pregador, que conta a história de uma mulher que nasce e passa toda a sua vida sofrendo, né? Ou recebendo essas conversas culturais e o seu comportamento é repetido, né? E ela, antes, né, o aquecimento ideológico, que a gente chama, era perto das Olimpíadas, então a Coringa resolveu homenagear as atletas, até porque foram elas a ter a primeira medalha de ouro, né, do judô e depois da ginástica olímpica. E isso, então, trazia o público todo para esse momento do feminino, feminino negro,
onde apareciam, então, comportamentos sociais, né? Essas conservas, só que positivas. E aí, a partir daí, começava a dramatização, o espetáculo, para depois a intervenção do público. Quando você traz o teatro do oprimido, você traz nesse sentido, eu entendo. E quais seriam, então, outras aproximações que você vê entre o teatro do oprimido, ou a técnica do fórum, e o grupo terapia? Perfeito. Tem várias semelhanças, professor, mas a semelhança principal que eu identifico é esse viés politizado, né? Esse viés político. E essa afirmação como um ato político, né? Essa afirmação especificamente voltada, né, para o corpo preto, a afirmação de que eu sou uma pessoa preta e de que eu posso ocupar o palco da sociedade, essa fala eu já identifico como um posicionamento político. E foi muito nessa perspectiva que Boal trabalhou, né, trazendo esse posicionamento político. Guerreiro Ramos também, né, e o próprio Jacob Levi Moreno, porque depois desse trabalho nessa faculdade nos Estados Unidos, ele desenvolveu o etnodrama, que é um outro método que vai trabalhar especificamente as questões étnicas, né? Que é algo que é muito falado no livro da Maria Célia Malaquias, o mais recente, que foi lançado em 2023, que tem o título, né, Etnodrama. Então, essa conexão, ela é bem presente, assim, de trazer essa ação, né, de afirmação como algo, essa ação, né, de afirmação como um ato político, né? Enfim. Maravilha. Salve, galera! E aí? Quem é que quer perguntar, participar, comentar, discordar, criticar? Oi, gente. A pessoa chega por último e já quer falar. Boa tarde, Lico, Daniel, Sol, a todos. Desculpa o atraso, acho que vocês já estavam cientes, né? Estava numa banca, mas que bom que eu cheguei aqui, dando para escutar esse pedacinho, Russell, que riqueza te ouvir, né? O Russell eu comecei a me apaixonar por Guerreiro Ramos por conta do Russell, que trouxe essa referência que é tão importante. E esse aquecimento que você traz me remeteu muito quando eu me descobri negra aqui no Sudeste. Eu sou de Salvador, para quem não sabe. E é tão importante esse trabalho que você traz, Rússia, porque às vezes a gente não sabe dar nome às coisas, né? E aí eu cheguei aqui e eu achava assim, deve ser falta de educação, deve ser alguém estressado. Não, a gente precisa saber o nome das coisas, das sensações, dos sentimentos que nos atravessam para a gente saber como agir, para a gente ter estratégia, para a gente ter posicionamento político, para a gente saber entrar e sair nos lugares. Então, assim, não vou falar muito porque eu peguei realmente o finalzinho, mas esse recorte que eu escutei, né, do aquecimento racial, não é isso? Me interessou muito, e também quando você traz sobre a descoberta de ser negra esqueci o nome dela agora, a atriz Ruth de Souza, Ruth certo? de Souza, isso. Isso, porque assim, aí agora a gente entende, no caso eu, né, mais ainda, porque houve uma frequência muito grande nesses últimos tempos de muitas mulheres se descobrindo negra, e eu faço parte dessa estatística. Mas aí a gente percebe também que não é algo recente, e sim recorrente, né? Então, é algo que já vem de muito tempo, e aí eu penso também, reflito muito, fico reflexiva nesse lugar do descobrir negra, que não é só a questão da epiderme, a gente sabe que a gente não é branco, né? Mas a consciência da reação de determinados espaços e estruturas que reflete, né, como espelhamento sobre os nossos corpos, a forma como eles fazem a leitura deles sobre a gente,
é que nos faz ter a consciência sobre a nossa cor como reflete diante dessas estruturas, né? Eu sou de um lugar onde predomina a maior parte de pessoas retintas fora do continente africano, então eu realmente não tinha consciência do que a minha cor, do que o meu fenotipo poderia refletir sobre as estruturas, porque lá, para mim, inclusive, eu, por não ser negra retinta, era um lugar onde não tinha esse tipo de reação como eu encontrei aqui no Sudeste, né? Então, eu tenho muito interesse em conhecer mais esse trabalho do aquecimento racial, porque a gente precisa mesmo desse lugar de nomear, de entender o nome das situações que nos atravessam, para a gente também saber quais são as ferramentas que estão a nosso favor, para a gente se fortalecer quanto grupo, né, quanto diáspora, enfim. Obrigada, viu? Um pouquinho que eu pude te escutar já foi incrível, que bom que eu consegui estar aqui com vocês nesse finalzinho. É isso. Mais alguém? Ou como é que é? Cris? Tem uma pergunta no Hum, chat, professor. hum. A Conceição, né? Ela colocou, Daniel, faz sentido colocar uma pessoa não branca para fazer inversão de papéis com uma pessoa negra e vice-versa? Sim, faz total sentido. Porém, como eu disse, o meu trabalho atual, ele é mais voltado para pessoas não negras, né? Então, quando tem pessoas pretas, eu já eu já identifico a necessidade de trazer um certo cuidado, tá? Até mesmo na terapia, a gente trabalha muito com essa questão de ter um cuidado para não retraumatizar a pessoa. Então, existe todo um cuidado, né, todo um acolhimento, tem que oferecer um espaço seguro para que esse corpo preto ele não seja traumatizado, né? Ou melhor, retraumatizado. Mas o meu foco ele é voltado para o trabalho com pessoas brancas. E a partir dessa inversão de papéis, essas pessoas elas vivenciam, né, esses personagens. E a partir dessas vivências a gente vai trabalhando com algumas falas, né? Eu gosto muito de trazer falas dramáticas para trazer a emoção mesmo, né? E eu já inicio esse trabalho falando que a ideia não é proporcionar um momento de amor, porque o racismo não é isso. O racismo é devastador. Então, eu já inicio o trabalho falando que a minha ideia ali é provocar, é, é provocar raiva, né? É provocar angústia, para que as pessoas possam, a partir dessa angústia, se movimentarem, né? Então, mas é super possível também colocar pessoas negras e pessoas não negras nessa inversão de papéis. Daniel, até com vista, tá, a uma luta antirracista, né? E você me corrige se eu estiver errado, eu estou falando aqui de um lugar de fala que talvez não me pertença, e vocês me chutem por isso, inclusive da fala, que é onde as pessoas negras já levam para a dramatização várias cenas em que elas viveram não só falas discriminatórias, como olhares discriminatórios. Eu digo que os olhares são piores ainda, que são coisas não percebidas por todos. Então, o cuidado máximo que se deve ter quando a gente trabalha com pessoas brancas e pessoas negras e propõe esta inversão de papel, para que a gente, ao invés de rematrizar uma cena anterior, a gente não reutramatize essa pessoa, né? Então, é um cuidado essencial não só na consigna que é posta, mas no olhar que nós devemos ter como psicoterapeutas para percebermos como a pessoa está se sentindo. Perfeito, isso mesmo. Uma outra pergunta também no chat que surgiu foi do Rodrigo, perguntando onde ele encontra, né,
o curso de formação em psicodrama. Ele já falou aqui que ele é do Rio. Se você estiver ouvindo, Rodrigo, é do Rio não, de Minas Gerais. Em Minas Gerais tem duas escolas de psicodrama, tá? Que é o INPSE, e a Casa das Cenas. O INPSE fica em Belo Horizonte e a Casa das Cenas fica em Uberlândia. Mais alguém? Mais alguém? Mensagem? Beleza. Daniel, então vou pedir para você fazer aí suas observações finais. Agradecer muito a todas e todos que estão aqui conosco. Lembrando que a gente está encerrando, né, o curso. A gente chegou a pensar numa avaliação. Daniel poderia, inclusive, falar um pouco sobre isso, não? E já seria semana que vem, né, como encerramento. Mas a gente ainda não estruturou, né? A gente não pensou de uma forma bonitinha de como seria isso, né? Mas eu penso que a gente poderia deixar aberto, né, para as pessoas falarem o que elas foram observando, né, trazerem comentários, ideias, enfim. Eu penso mais nesse sentido. Lembrando também sobre a frequência para vocês receberem o certificado, a declaração, né? A Sol sempre lembra. Então é isso, galera. Estamos juntos, daqui a pouco tem aula. Últimas palavras, Daniel, ou a gente encerra, se mais ninguém tiver o que colocar, né? Só agradecer e fazer um convite, né, para a galera fazerem psicodrama, né? Não no sentido de estudarem, né, de se formarem. Se vocês quiserem, serão bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Mas experimentem uma sessão de psicodrama, de sociodrama. Eu acho que vai enriquecer bastante aí, tudo que a gente foi falando aqui. Maravilha. Então é isso, gente. Em nome da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos e do Centro de Teatro do Oprimido da Bahia, eu agradeço bastante. Passo aqui para Sol para fazer o encerramento. Vamos lá, né? Um encontro incrível. Obrigada, Daniel, por mais esse momento de troca, reflexões. E também aqui em nome do NEABI, em nome do Célia Helena, agradecemos a presença de todos vocês. Passo aqui para a Jamile. Imagina, vocês já foram incríveis e só agradecer por esse tempinho aí que eu pude me alimentar dessa aula do Russell e agradeço também em nome do mestrado profissional em artes da cena aqui do Célia Helena, em parceria com a Escola Fundação Itaú e obrigada, Alico, Sol, Daniel Russell, a todos. É isso, obrigada. Valeu, galera. Emoriou. Segunda que vem a gente faz o encerramento. Memoriou. Tchau, Tchau. tchau.